Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Blackout Card Games de Itajaí. E na Blackout são realizados campeonatos de diversos formatos, né? Tem Legacy, tem campeonatos do Mega Modern, tem campeonato do Pioneer. O Pauper também está sendo realizado aqui com bastante frequência. E alguns desses campeonatos a gente até tem streamado e trazido aqui para vocês como o vídeo que você vai ver na sequência. Então não perca essa oportunidade e venha prestigiar alguns desses eventos. Também temos muito espaço aqui na Blackout para vocês poderem jogar todos os tipos de card games, jogar board games como vocês podem ver, trazer sua família, seus amigos, se divertir. Um ambiente totalmente agradável. Eles têm um estoque com muita carta de Magic. Também possuem vários outros produtos. Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem comprar cartinhas e qualquer outro produto. E de quebra vocês nos ajudam demais a continuar criando conteúdo. Então agora fiquem com o vídeo de mais uma partida realizada na própria loja da Blackout. Fala rapaz, e hoje nós estamos novamente aqui com mais um gameplay físico de Legacy lá na Blackout Card Games do Circuito Legacy Catarinense. Então temos aqui a partida de Merfolks, ou Tritões, né? Pilotado aí pelo Max Itzo, que também é o Atog MTG, contra o Jund Madness do Jurandir Ranguete. Então, Merfolks aqui do Max apenas fazendo Ilha Vai. O ideal sempre é um dropzinho 1 para depois fazer algum Lorde, pelo menos já começar a pressionar, né? Porque é um deck totalmente baseado em criaturas, um tribal, né? Cheio de Lords. Temos, acho que, pelo menos 8 Lords aí de 2 manas. Algumas versões também utilizam um Lord de 3 manas, que é o Ray. E o Jund Madness são as 3 cores do Jund, com várias interações de você castar do descarte. Né? Descartar no exílio e daí depois de lá você castar. Então aqui temos já um Faithless Looting descartando o Boi que também é usado no Dredge, e um Vengevine. Então se ele conseguir castar 2 criaturas, que é bem fácil de ele fazer, se ele tiver um outro Faithless Looting, ele tem ali acho que na mão 2 criaturas de Madness 0, então se ele botar essas 2 criaturas simplesmente descartando-as, ele consegue voltar ao Vengevine, então consegue ser super agressivo. Então esperem aí uma partida bem rápida, porque ambos os dois decks são muito agressivos e muito fortes e muito rápidos. Tudo bem que o Merfolk está um pouco mais, como eu posso dizer, tier abaixo do que o Jund Madness aqui, né? O Jund Madness acho que consegue ser um pouco mais explosivo. O Merfolk já teve a sua época de grandeza aí, né? Podemos dizer, de ser um deck tier 1 do Legacy. Mas ainda assim é um deck que não dá pra menosprezar não, porque do nada ele consegue vir com 2, 3 Lords e você não consegue nem se proteger direito. Ainda mais que tem alguns Merfolks que fazem algumas habilidades da sua criatura perder todas as habilidades, etc. Aqui o Jurandir está fazendo um Imp e descartando ali então uma criaturinha com Madness, um dos Rizualas, o Rizuala vermelho. Então conseguiu voltar e o Vengevine já batendo. Então tranquilo aí, só 6 de poder na mesa, potenciais mais 8, né? Porque ele pode pumpar ali o Rizuala para 3/1. Ou até mesmo 9 se ele tiver 7 no cemitério, daí o Imp fica 2/2. Então, o legal desse deck também é que você pode ter o Anger, né, no seu cemitério, vai no deck, mas se ele tivesse achado, ele poderia descartar o Anger para também bater com o Rizuala e o Imp. Então daí sim já teria causado aí esses 8 de dano se ele quisesse. Já que o Imp voa e poderia passar por cima ali do Merfolk e talvez bloquear com o Lorde, o Rizuala não valeria muito a pena. Então o Max ali fez um dos seus Lords. E agora está fazendo o Harbinger of the Tides. Que tem flash, você paga 4 ou por 2 manas você pode castar novamente. Ele é um 2/2 que agora está 3/3 graças ao Merfolk Lord do lado. Então ele tem a habilidade de voltar uma criatura virada do seu oponente para a mão. Voltou o Vengevine. Que até atrasa, mas não... entre aspas, não faz muita coisa, já que ele pode ser descartado esse Vengevine caso o Jund Madness também tenha 2 criaturas. É o que ele está fazendo aqui, né? Só se a mão do Jund Madness tivesse só Spells ou Lands, né? Mas o Vengevine facilmente consegue voltar do cemitério. Mas o Harbinger não tinha muito o que fazer, realmente voltar ali o Vengevine e torcer. O Jurandir descartou ali pro Imp, então o Imp está voando. Descartou o Vengevine e agora
Burning Inquiry. Essa carta aqui é a roda, a roleta russa, na verdade. A roda rejectia ou a roleta russa. Cada jogador compra 3 e descarta 3 aleatórias. Essa aqui, quando jogada no início do jogo, às vezes turno 1, sem o seu oponente ter feito land drop, você acaba ganhando muitas vezes, porque seu oponente pode acabar descartando as 3 únicas lands, já que cada jogador compra 3 e descarta 3 aleatórias. Então, às vezes o seu oponente equipou com 2 terrenos, nessas 3 ele compra apenas um land ou nenhum e descarta aquelas 2 lands, por exemplo, da mão inicial. Então, muitas vezes essa carta aqui, como um Hint Tourist, às vezes acaba ganhando o jogo por si só. Aqui está descartando uma Fetch, descartou ali um Lorde. Ali no modo de descarte é aleatório, então é no dadinho. Você pode simplesmente apontar, mas para ser mais aleatório ainda, só no dadinho, porque daí fica, né, não tem aquela de, ele sabia que essa carta era tal carta. Então, a maneira mais correta é sempre usar o dadinho. Aqui descartou uma Spell ali, que dá dano em criaturas. Descartou uma criatura que tem Madness, ele tem como pagar, ele tem 2 manas sobrando. E descartou outro Rizoala. Então ele tá aqui castando essas cartas, já que, né, vem do Madness, da loucura de castar. E aí voltou o Vengevine que ele tinha acabado de descartar antes, né? Então o Vengevine voltou de novo. É quase imorrível esse Vengevine, ele sempre vai voltar facilmente nesse deck. O Max tá dando um Daze aqui para pelo menos anular uma das criaturas que foi castada ali do Madness, né? O Daze anula menos que pague 1. Então ele tá anulando o Ravager. Pelo menos uma criatura a menos aí na mesa, porém, acho que a situação tá bem complicada aqui, né? Daze é uma carta muito boa, mas nesse caso aqui ele vai voltar uma lente pra mão, vai se atrasar mais um pouco. Né? Ele já tá atrás na partida, mas não tinha muito o que fazer, né? Já que o Anjos Ravager ia ser pior na mesa. Então um dos Rizoalas tá enjoado. Não compensa talvez bater com o Rizoala, já que ele só vai ser 1/1, ele não tem mana para pumpar, então tá batendo com o Imp que tá voando. Está prestes a ficar 2/2, ele tem 6 cartas no cemitério, então com 7 ele fica 2/2. Ele não pode bloquear quando fica 2/2, mas é um deck que não pensa muito nesse fator. E o VG Vanelli também batendo. Então o Max aqui já tá com 11. Fazendo aquela land do Daze. Então uma coisa que ele precisaria aqui seria um drop 1 e outro Lorde para de repente aquele bicho ali ficar um 4/4 e poder bloquear tranquilo pelo menos os Rizoalas. Porque o Vengevine ali não compensa também dar um bloco letal, né, no sentido de o Vengevine morrer, mas ele volta. A não ser que o June de Madness tenha só uma carta na mão ou nenhuma, daí às vezes torcer para ele comprar um land e daí o Vengevine ficar por alguns turnos no cemitério. Só que ele já tem o Boi no cemitério, né? O Boi que você pode voltar, tem o Looting que ele pode recapitular, então tá bem difícil aí pro Merfolk. Então aqui ele fez um Merfolkzinho que você revela um outro Merfolk, quando entra compra uma carta. Revelou aqui o Tide Shaper, que é um bom drop 1 às vezes contra decks do seu oponente ser azul, porque daí ele já entra 2/2. Aqui não vai fazer mais tanto sentido baixar ele por 2 manas. Ele até ganha o marcador aqui porque ele transformaria uma land do Jurandir em ilha, mas ele precisa de criaturas na mesa logo para poder se proteger, né? Ele não está numa situação de se dar ao luxo de esperar mais um turno para pagar uma mana para deixar esse cara um pouquinho maior. Ele precisa de criaturas para bloquear e é urgente. Ele até deu um pouco de azar aqui, o Max, que ele comprou aquela Canopy Land vermelha e azul. Então ele tá tomando dano desse terreno, então tá tomando dano de tudo quanto é lado. Jurandir aqui fazendo outro Faithless Looting. Diferente do Burning Inquiry, pelo menos ele escolhe aqui, né? Mas o Burning Inquiry nesse deck é quase sempre bem bom, né? Tanto que às vezes também vai o Gamble. O Gamble é outra carta que pode ser utilizada nesse deck. Que vai algumas cópias. Você busca a carta que você quer, você busca geralmente o Boi, e se descartar qualquer coisa você dá o Madness, e se não tiver carta na mão, descarta o Boi e depois recasta o Boi. Você pode buscar também o Anjos Ravager e descartar ele e botar na mesa.
Aqui descartou de novo o Anjo de Zavage, botou na mesa. Voltou ali outro Vengevine. Não tá bonito aqui pros Merfolks. Ele até atacou no turno passado, talvez. Ele não pode ficar parado também esperando, porque ali do lado do Jund não vai parar a pressão. Então, de repente, foi correto bater mesmo. Mas ele precisava de talvez mais um Lorde aqui, né? Só tem um na mesa. Só tem o do tridente perolado ali. Aqui ele tá bloqueando com o seu Merfolkzinho 2/1, que na verdade ficou 3/2 por causa do Lorde. Conseguiu matar um Vengevine, mas como eu falei, não é algo que ajuda muito. Só que o Impzinho voa ali e já tá 2/2, então ele já tá com 4 de vida. Se tivesse esse Anger aí, que vai na lista do Madness, aí eu acho que o jogo já teria acabado, né? Porque todos os bichinhos ali embaixo ficaram parados olhando, já teriam ímpeto. É que o Merfolk começou a tentar voltar, baixou mais um blocker aqui, um Richard Dockhand. Se ele tivesse vindo talvez turno 1 teria sido mais útil, né? Ele tem a habilidade de Porto de Richada nele. Não que fosse ajudar na parte de virar os terrenos do Jurandir, mas era de repente uma pressão inicial ali para tentar mudar essa corrida, né? Mas com 15 de vida ali o Jund tá bem tranquilo e pode até se dar o luxo de bater aqui com tudo. Se dá o luxo não, né? Mas não corre riscos de bater com tudo aqui, né? Pelo menos não muitos. Tem 2 manas ali do lado do Max, ele pode de repente fazer um Merfolk com Flash. Se ele sobreviver aqui, mas ele vai ter que perder criaturas para bloquear e sobreviver. Tem ainda 3 aqui por causa da Fire Islet. Então aqui ele está fazendo o Merfolk Trickster. Está transformando um dos Imps, né? Na verdade fazendo ele perder todas as habilidades, então ele volta a ser um Imp 1/1 sem voar. Isso é bem importante. Ele não tinha voar antes, mas o fator de ser 1/1 e não poder voar, ele consegue bloquear e evitar ali de tomar o letal. Ele tá com 3, né? Então ele, o máximo que ele, a única criatura que ele consegue deixar aqui de passar é o Imp, que tá 2/2. Qualquer Rizola que passar ele, o Jurandir pode pumpar e deixar um 3/1. E o Vengevine, né? 4/3 já mata na hora. Então a única criatura que pode passar ali é o Imp, levando ele a 1. Então o Jurandir nem precisou descartar nada para dar voar, porque a única opção de passar ali realmente era o Imp. Ele tá com cartas na mão, ele conseguiu atacar com o Ravager, que fez ele descartar a mão e comprar 3. Acho que o Max ele podia ter dado um bloco ali com um 2/2 que estava 3/3 graças ao Lorde no Vengevine, porque eu acho que ele bloqueou com um 2/2 e se ele tivesse bloqueado o Rizuala daria na mesma, com esse 2/2 ao invés do outro 3/3. Então o Vengevine estaria no cemitério, mas o problema é que ele tem um Imp aqui do outro lado, então é só o Jurandir descartar uma carta que esse Imp é letal, a não ser que ele tenha de repente outro Trickster. E talvez ele comentou depois pra mim, né, dessa partida, que nesse momento ali ele deveria talvez ter feito o Trickster pra evitar que o Ravager atacasse, né, já que foi 3 draws. Mas talvez ele queria pegar de surpresa ali no ataque que o Jurandir fosse fazer. Se bem que se ele faz isso, ele sempre... O Jurandir... se bem que os Imps não voavam, né, então... De repente dava, né? Os Imps, ele não tinha carta na mão. O Ravager dando tap, ele baixou a land antes de bater também. Então foi interessante. Aqui o Lúthien, né, descartou então o Anger. Ele poderia fazer o boi, né, mas não foi suficiente. Não foi nesse, quer dizer, não precisou do boi. Já tudo ali já foi o suficiente no caso. Então agora vamos pro G2. Dessa vez o Merfolk. Acho que no jogo também o Merfolk começa, então. Vamos ver se ele tem algum dropzinho 1 aí. Ele precisa, de repente, para poder começar bem. Não. Pode ser que ele também tenha Spell Pierce, né? Spell Pierce é bom nessa
Seria bom nessa match para anular no caso aí a LED, né, que é um acelerador. Também anularia, quem sabe, o Burning Inquiry, se bem que com a LED ele consegue pagar um Spell Pierce, né. Pelo jeito ele tem ali, na verdade, um Daze, né, ele consegue dar o Daze. Ele consegue dar o Daze para tentar anular o Burning Inquiry, porém a LED ele pode sacrificar, tanto que o Jurandir tá falando ali, ó, adiciona 3, ele consegue adicionar 3 ainda assim. Então, você só vai forçar o seu oponente a ter que descartar a mão e adicionar essas 3. Então ele tá estourando aqui a sua Fetch, buscando a ilha. Pode ser útil, né? Às vezes a mão do seu oponente não tá com aquelas criaturas de Madness. Tudo bem que daí você consegue anular esse Burning Inquiry, né? Mas se o seu oponente estourar a LED, ele vai ter pelo menos 2 daquela cor que ele escolher na reserva. Então ele tá dando Daze aqui no Burning Inquiry. E a mão do Jurandir aqui tá muito boa. Ele tem 2 Rizuala, um Vengevine. Ele vai descartar aqui com a LED. E tá descartando, então o Vengevine já tá no cemitério. Conseguiu castar. Ele adicionou verde, né? Ele escolheu verde aqui com a LED. Então resolveu ali o Burning Inquiry. Ele comprou aqui, então ele até deu aquela pausa, né? Ele tá olhando ali o Ravage. Se ele tivesse escolhido o vermelho, ele poderia castar o Ravage com essas 2 que sobraram. Ele também me comentou depois do jogo, né? Que ele errou nesse momento, que ele deveria ter adicionado vermelha. Daí ele poderia ter usado as 2 manas que sobraram da LED. A não ser que fosse um Spell Pierce, daí não teria sobrado só uma mana, então não faria diferença. Mas como ele sobrou 2, se ele tivesse escolhido... Ah, na verdade ele comentou, ele escolheu verde porque se descarta um Anger, dá ímpeto para os seus Rizualas, então fazia sentido. Né? Então tá aqui descartando aleatório um Lorde, uma ilha, mais uma aqui, então usando o dadinho, outra ilha básica. E o Vengevine, como voltou ali, foi castado 2 Rizualas, então faz muito sentido, né? Ele poderia ter achado um Anger nesse draw ali, né? Então ele teria já 2 Rizualas, né, batendo, e um deles 3/3, então ele estaria batendo, meu Deus, gigantes, 8. Estaria batendo 8 no turno 1, assim. Então teria sido bem bom se ele tivesse achado. Se ele achasse uma land aqui, ele também estaria batendo aqueles mesmos 8. Mas achou outro Rizuala. O Rizuala vermelho, né? E o Max, pelo jeito, não achou a sua mana azul, a segunda azul. Ele tá pegando as ilhas do Grave, revelando aqui que ficou com 2 Mutavault. É aquela situação de... que nem eu falei, que pode ser que nem um Rinto Torash esse Burning Inquiry, né? O Burning Inquiry, às vezes, se você dá um Burning Inquiry bem dado, o seu oponente acaba descartando exatamente as lands, ou as lands que ele precisa. No caso aqui, o Max até tinha mana, né? Tinha o Mutavault, só que era mana incolor. E não conseguiu jogar a partir disso, né? A mão dele inteira cheia de drops com 2 mana azul. E foi isso, no G2, Burning Inquiry, o Madness mostrou aqui, né? Que é um dos decks mais explosivos. O Jurandir até falou brincando que sempre quando eu boto na stream ele não tá com um deck maneiro. Dessa vez ele falou que tava com um deck maneiro, então aí está o Jund Madness. É um dos decks aí que eu acho que... um dos que eu mais gosto, né, dos decks, como eu posso dizer, rogues, né? Não é tão rogue, mas é um dos decks assim divertidos. E o Merfolk eu ainda acredito, eu tenho esperança que ele vai ser um deck tier 1 em futuro, que é a minha tribal favorita, né? Eu gosto bastante dos Merfolks, mas não deu pra eles hoje. E aí está a 6ª etapa que virá, dia 12 de junho, lá em Itajaí, na Blackout Card Games, né? Essa partida aí que vocês estão vendo foi da 4ª etapa. Em breve aí espero todo mundo lá na 6ª etapa, 12 de junho em Itajaí, pra gente poder ter mais uma etapa da hora aí do Circuito Legacy Catarinense. Então é isso, rapaz, espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, aquele comentário, aquela divulgada pros brother, que isso aí ajuda demais a gente a continuar criando conteúdo. Também dá uma olhada aí no link da Blackout Card Games, onde lá vocês podem comprar várias cartinhas para montar os seus decks, né, de todos os formatos. Eles têm muita carta e isso aí vai nos dar uma ajuda, uma força muito grande para a gente continuar trabalhando com eles. É isso, rapaz, muito obrigado, vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!